Olá, tudo bem? Hoje o meu grupo, que é composto por Amanda, Cecília Batista, Laísa, Letícia, Lisbela, Luciane, Melanie e Sabrina, irá apresentar sobre instalações rurais para caprinos e ovinos, onde serão abordados os seguintes tópicos e subtópicos: características gerais, construções rurais, instalação e criação, necessidades dos animais, gestação, conforto térmico, características gerais, cercas, aprisco ou capril, e as diferentes instalações para diferentes sistemas de criação, onde Luciane irá apresentar agora sobre características gerais. A condição ambiental é um ponto fundamental para o sucesso produtivo de ovinos e caprinos, e por isso é de extrema importância sua análise, e analisando também as questões de genética, nutrição e sanidade. As instalações, elas precisam oferecer o bem-estar animal, além de facilitar todas as etapas presentes no manejo destes animais, tanto na mão de obra para as tarefas diárias, como o manuseio, controle de doenças, protegendo e dando segurança, além das questões de alimentação, como no armazenamento e reduzindo o desperdício. Para a construção de uma instalação adequada, deve-se levar em conta a localização da criação, a disponibilidade de capital, as condições climáticas e a destinação dos animais. Quando a construção dessas instalações são feitas de forma inadequada, uma diminuição de sua eficiência é conseguinte, como a redução produtiva do rebanho. Os dois principais tipos de instalações são o do sistema intensivo, no qual ocorre o confinamento, e o extensivo, no qual ocorre a criação no pasto, podendo ter conciliação entre os dois tipos. E essa escolha deve ser feita levando em conta qual a sua produção, sendo funcionais e tendo uma boa lucratividade na relação custo-benefício. Necessariamente deve haver nas instalações cercas, abrigos, aprisco, instalações para reprodutores, abrigos simples em sistemas extensivos, setor de manejo e área de estocagem de alimentos nas instalações dos ovinos e caprinos. E principalmente as cercas não podem faltar, pois trata-se de um dos principais investimentos, por conta de serem animais que possuem características de escalada, bastante ativos, dinâmicos e inquietos. Olá, o meu nome é Cecília Batista e eu vou falar sobre as construções rurais do caprino e do ovino. O objetivo dessas instalações é de viabilizar e facilitar o manejo geral de um rebanho caprino ou ovino, sem causar estresse aos animais, otimizando o emprego da mão de obra, reduzindo custos e favorecendo a produção e a produtividade do empreendimento. A importância dessas instalações ela está fundamentada na extrema capacidade que elas têm em buscar a otimização da relação entre o homem, o animal e o ambiente, dentro de um processo de produção. Isso significa que elas facilitam e reduzem o uso da mão de obra para as tarefas diárias, favorece o manuseio do rebanho e o controle de doenças, protegem e dão segurança aos animais, dividem em pastagens, armazenam e reduzem os desperdícios de alimentos, e entre outros. Entre as instalações mais utilizadas na produção de caprinos e ovinos, as principais são centros de manejo, saleiros, apriscos, pedilúvio, currais, esterqueiras, bretes, cercas, comedouros, bebedouros, galpões e salas de ordenha. Segundo o médico veterinário Fernando Henrique Albuquerque, do setor de campos experimentais da Embrapa Caprinos e Ovinos, em regiões de clima quente e seco, como o semiárido nordestino, é importante observar aspectos como a incidência solar e ventilação para evitar o desconforto dos animais. Ele diz que é ideal que o chamado pé direito, a parte mais baixa do telhado, não seja menor que 2,20 metros, para que evite fatores como a retenção de calor. No Nordeste, por exemplo, também é recomendável o uso de telhados com materiais de zinco, amianto ou cimento, sendo recomendado o barro ou a palha. Já foram verificados casos em que animais submetidos à mesma dieta mostravam ganhos de peso de 200 gramas diárias, quando confinados em locais confortáveis, e a metade disso quando ficavam em instalações onde a temperatura era mais alta. Durante esse programa, Fernando também fala que a necessidade de se observar
o sentido da localização da instalação para melhor aproveitamento dos raios solares de acordo com a finalidade da produção. Questões sanitárias também devem ser observadas, especialmente na posição de comedouros e bebedouros. Doenças intestinais, como a eimeirose, podem ser evitadas quando conchos são posicionados em local e altura corretos. Bom, partindo agora para a parte da nutrição, que todos os animais precisam de nutrientes e apresentam diversas necessidades, todos nós já sabemos. E essas necessidades elas variam de acordo com cada tipo de animal. Um caprino ou ovino, por exemplo, que consegue escolher a própria alimentação, ele é capaz de encontrar alimentos que lhe asseguram a própria sobrevivência. É necessário que os animais eles tenham energia, uma boa alimentação, proteínas e minerais. Uma cabra ou ovelha precisa de uma certa quantidade de forragem para conseguir manter uma boa condição física e que ocorra o crescimento. Caso contrário, o animal vai perder o peso. Os caprinos eles têm uma importância para a produção de alimentos e para a segurança econômica e social, particularmente em países em desenvolvimento. A nutrição ela pode limitar a produtividade em termos de quantidade, qualidade e distribuição dentro do ano. Alimentar adequadamente um animal é adequar suas exigências nutricionais ou necessidades aos alimentos disponíveis. No início da gestação, as exigências nutricionais das ovelhas elas devem ser bem calculadas. Tudo isso porque durante a gestação, o crescimento fetal equivale a de 10 a 15% do peso do cordeiro, e por isso a maior atenção deve ser dada às fêmeas no terço final da gestação. Nas últimas semanas da gestação, as ovelhas elas exigem maior parte dos nutrientes em menor volume de alimentos por conta da redução do espaço abdominal para o rumen. Vocês conseguem observar aqui nessa tabela as exigências nutricionais das ovelhas adultas e cabras leiteiras adultas no processo da gestação. Eu sou Lisbela e vou falar sobre o conforto térmico de cada animal. Conforto térmico pode ser definido como o estado mental de satisfação em relação à temperatura do ambiente. Para Bacari Júnior, conforto térmico ou zona de termoneutralidade pode ser definida como faixa de temperatura em que o animal não apresenta estresse tanto no frio como no calor. A temperatura corporal de caprinos oscila entre 38,5 e 39,5 graus Celsius, e os ovinos adultos podem ter a temperatura oscilando entre 39 graus e 40 graus Celsius. As temperaturas confortáveis para caprinos ficam entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, e para ovinos ficam entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius. Quando falamos em estresse térmico, podemos trazer estudos sobre a respiração medidas em movimento por minuto. Uma sequência de 80 a 120 movimentos por minuto significa estresse severo para caprinos, e acima de 200 movimentos por minuto, estresse severo para ovinos. Temos também outras classificações, como estresse baixo e médio-alto, sendo de estresse baixo as medidas de 40 a 60 movimentos por minuto e a de médio-alto de 60 a 80 movimentos por minuto. Meu nome é Sabrina e eu vou falar um pouco sobre as características construtivas dos diferentes modelos de instalações, de forma resumida por causa do tempo. O que são instalações? Elas representam as partes cobertas e tudo aquilo que compõe elas. Por exemplo, os bebedouros, coxos, saleiros, cercas e etc. Elas devem oferecer conforto, segurança, praticidade e durabilidade. E também algo bem economicamente viável para a criação dos ovinos e caprinos. Cercas. A cerca tem como finalidade principal a separação de animais e divisão de pastagens e a delimitação das propriedades. Os tipos de cerca são mais usados na ovinocaprinocultura são arame farpado, arame liso, varas ou madeiras, telas de arame, cerca viva e pedras. Tem o cercado maternidade, que são os cercados onde as fêmeas recém-paridas ou próximo do período do parto, elas ficam ali e deve ser em um lugar próximo do aprisco ou da casa do produtor,
porque caso haja necessidade de uma assistência, fica mais perto para socorrer. Aprisco ou capril. O aprisco é um tipo de abrigo mais recomendado para sistemas semi-intensivos e intensivos, especialmente em exploração leiteiras. Podem ser de piso elevado ou ripado, piso de cimento ou de chão batido. Os apriscos de qualquer tipo devem ter divisórias para a separação dos cabritos em aleitamento e canzil. Os apriscos também podem ter anexa ou não uma área descoberta, também dotada de subdivisões onde os animais têm um espaço livre maior para receberem sol e se movimentarem, evitando superlotações. A recomendação geral é que essa área tenha um tamanho correspondente a 5 vezes o tamanho do aprisco. Dentro de um aprisco de instalações, há muitas subdivisões e equipamentos necessários. Por exemplo, o brete, que é um corredor estreito que é essencial para o manejo do rebanho, para facilitar a vacinação, vermifugação e a separação dos animais, entre outros. Tem também o pé dilúvio, que é uma estrutura construída em forma de caixa rasa de cimento, por onde os animais têm que passar e pisar. Fica na entrada dos currais, ou dos chiqueiros, ou na saída do brete. Tem também os coxos e comedouros, que eles podem ser fixos ou móveis. Também podem ser feitos de madeira, metal, cimento, tubos, pneus, enfim. Os saleiros, que é o dispositivo que fornece o sal mineral para os animais e precisa ser de fácil acesso, da mesma forma que os bebedouros também precisam ser de fácil acesso, fornecer água limpa e construído de forma que não permita o desperdício, que evite o máximo o desperdício e a contaminação. E eles recomendam que seja fora do aprisco ou do chiqueiro, uma altura razoável, acima da cauda do animal, para evitar a contaminação com as fezes e urinas. Tem também as salas de ordenha, que elas devem ser construídas de forma que permitam a boa higienização do ambiente, garantindo conforto, segurança e tranquilidade necessária à descida do leite. Tem as esterqueiras, que devem ser localizadas longe do aprisco, numa área sem declive, o isolamento, que é onde ficam os animais doentes, o quarentenário, que é onde ficam os animais recém-chegados, ou então que vão retornar para exposições. Enfim, há muitas formas de instalações e há muitas coisas que compõem elas. Bom, agora eu irei falar sobre os sistemas de criação de caprinos e ovinos, que se resumem em sistema extensivo, semi-extensivo, intensivo e semi-intensivo. Bom, o sistema extensivo é predominante no semiárido brasileiro, tendo como base alimentar esse sistema a vegetação nativa da região, o que ocasiona o ganho de peso na época chuvosa, no período chuvoso, e a perda de peso durante o período de seca. Isso é explicado porque essa vegetação depende da chuva para sua regeneração. Essas variações de peso ocasionam a elevação no tempo de abate desses animais criados nesse sistema extensivo. E por esses animais estarem soltos em pastos desprovidos de muita tecnologia, eles estão mais vulneráveis aos fatores da natureza, como chuvas, raios e outros fatores, o que ocasiona um baixo custo para o produtor. O sistema semi-extensivo, durante o dia, os animais ficam soltos nos pastos e durante a noite são confinados nos locais adequados, possuindo uma alimentação composta por volumosos, como silagem de milho, bagaço de cana, concentrados, como soja, etc., e mistura mineral. Esses animais recebem suas respectivas alimentações nos seus coxos. Pelos animais estarem confinados durante o período noturno, possuem um maior controle zootécnico e sanitário. O sistema intensivo, os animais são submetidos
submetidos ao confinamento total, ou seja, não ficam soltos em pastos. Eles permanecem em currais durante todo o ciclo e eles possuem uma alimentação balanceada de acordo com o interesse do proprietário. Os animais de leite possuem a alimentação adequada para que tenham uma maior produtividade nessa área, e os animais de abate também. Cada um recebe suas respectivas alimentações correspondentes aos interesses. E por esses animais estarem livres dos fatores ambientais, eles estão mais susceptíveis a uma boa produtividade. Por esse sistema necessitar de uma alta tecnologia, consequentemente, demanda de um maior investimento. O sistema é intensivo. Esses animais são soltos pela manhã, de preferência após as 9 horas da manhã, o que diminui a ocorrência de possibilidade de larvas de vermes, e esses animais são confinados no período da tarde. Eles recebem também uma alimentação adequada de acordo com o interesse do proprietário em seus coxos, e esse sistema demanda também um maior investimento, pois necessita da construção de abrigos com bebedouros e também cercas, currais com piquetes e outros fatores.